Oi, Kay. Tudo bem? Vocês sabem o que são carregadores de pedras? Então, existia um lugar em que carregar pedras era normal. As pessoas não percebiam o quão pesadas elas ficavam. Vamos ouvir? Vou contar essa história para vocês e no final a gente vai conversar. Combinado? Um beijo. Boa história. E agora, minha gente, uma história eu vou contar. A história que eu vou contar hoje é de um menino chamado Pedrinho. Pedrinho foi ensinado desde muito pequeno que carregar pedras era algo bem natural. Ele achou que isso deveria ser uma função por toda a sua vida, como se fosse uma espécie de obrigação, e que já começava desde o nascimento. Pedrinho e suas pedras. Quando nasciam os bebês, em vez de roupas e brinquedos, eles ganhavam uma pequenina sacola com pedrinhas coloridas e perfumadas. Assim, as crianças iam crescendo, venerando suas sacolinhas. Não largavam por nada. Quando cresciam e passavam a conhecer melhor a sua cidade, se certificavam de que as pedras eram mesmo muito importantes, pois os habitantes de lá todos carregavam suas pedras. Todos mesmo. E com Pedrinho não era diferente. Quando ele começou a conhecer a sua cidade, viu que o padeiro tinha pedras maiores que os pães que fabricava. Quando ia ao cinema, sempre ganhava uma pedrinha branca, brinde da gerência. Passear pela cidade era um prazer para Pedrinho, porque ele adorava observar as pessoas e suas pedras. Até que um dia ele viu uma bela menina de olhos amendoados. Mas ela não tinha nem pedra, nem pedrinha. O menino ficou ensimismado. Mas que estranho! Aproximou-se da menina, que se afastava, sem dizer aonde estavam suas pedras. Alguns anos depois, Pedrinho descobriu que a tal menina não quis segurar pedras. Quando cresceu, ela se tornou a prefeita da cidade. O pai de Pedrinho contava que seu pai, o avô de Pedrinho, tinha até um burrico que ajudava a carregar as suas pedras. Sobre as pedras de sua avó, o pai de Pedrinho nunca soube dizer direito, mas dizem as boas línguas que ela, senhora de muito bom caráter, também não tinha pedras a carregar. Na cidade onde Pedrinho nasceu, todos, sem exceção, carregavam suas pedras. Dizem as más línguas que algumas pessoas carregavam até as pedras dos outros. Desse modo, esses outros, espertos, quase não carregavam pedras, só lasquinhas. Acontece que às vezes as lasquinhas são tantas que as pessoas ficam até mais pesadas. Além do que, é claro, lascas podem ser cortantes
e machucar aqueles que as carregam. Ora, ora. É evidente que havia lá nessa cidade pessoas que tinham que carregar pedregulhos, estes menos pesados, fáceis de segurar, mas que certamente causavam algum incômodo. Havia lá também os carregadores de paralelepípedos. Ah, os paralelepípedos! Que tristeza ter de carregá-los! Diziam os moradores da cidade dos carregadores de pedras. O fato é que todos, sem exceção, tinham sua carguinha de pedras a carregar. E eles andavam pelas ruas e avenidas com suas multicoloridas pedrinhas, pedras e pedrões. Saíam de suas casas e cumpriam suas rotinas, sempre muito carregados. Dava até a impressão de que era natural carregar pedras. Parecia que a pedra fazia parte do corpo dessas pessoas. Olha, cada um carregando suas pedras, passeando pela rua. E Pedrinho um dia quis saber de onde vinha essa história de carregar pedras. Quem haveria começado isso? Inconformado, ele perguntou à sua mãe, que disse não saber. Então, resolveu visitar a pedreira local. Lá ele encontrou o senhor Pedroso, um velho sábio da cidade que lhe disse: todos devem carregar suas pedras, nem que seja uma só pedrinha. As coisas sempre foram assim por aqui. Mas Pedrinho retrucou: mas as pedras são pesadas. Até mesmo uma pequena pedra incomoda. Eu não quero ter pedras para carregar. Então, o senhor Pedroso confidenciou a Pedrinho: se você não quer carregar pedras por toda a sua vida, você tem que aprender um segredinho. Agora eu fiquei intrigada. Que segredo será esse? Geralmente, as pedras nos são dadas quando a gente nasce. As pedras são aquelas coisas ruins. Culpa, medo, tristeza, tudo que a gente carrega. Ficar com elas ou não é uma escolha individual. Só você pode fazer. É uma decisão que cada pessoa deve tomar. Ao ganhar a sua primeira pedrinha, você não tem como recusar. Mas assim que cresce um pouquinho, você vê que nem sempre carrega suas próprias pedras. E sim, pedras que outras pessoas não quiseram ou nem conseguiram carregar. É um trabalho árduo verificar a quem pertencem essas pedras. Porém, é mais árduo ainda ter que carregá-las. Daí o senhor Pedroso disse que no início ele também não soubera o que fazer com tantas pedras. Tinha pedras que ganhara no decorrer de sua vida, algumas bem enormes, e outras nem tanto, que recebera como herança. Afinal, as pedras não podiam ser largadas por aí. Alguém tinha que carregá-las. Então, em vez de carregá-las,
ele resolveu abrir uma pedreira, onde ele detonava todas aquelas grandes pedras, a fim de torná-las pequenas e adequadas para construir casas. Pedrinho, ao escutar tão sábias palavras, resolveu doar suas pedras ao senhor Pedroso. Além disso, resolveu fazer uma campanha na cidade para que todos doassem suas pedras e dessa maneira se livrassem do peso. Sinta-se leve, dizia a placa. Não foi um trabalho fácil. Muitos se recusavam a doar suas pedras. Afinal, já eram parte daquelas pessoas. No começo doavam só pedrinhas. Depois começaram a doar pedras maiores. Sinta-se leve. Essa foi a campanha que o Pedrinho inventou. Ao largar a primeira pedra, todos iam percebendo que estavam se sentindo melhores. A partir daí ficou mais fácil livrar-se das restantes. E foi assim que a cidade dos carregadores de pedras cresceu e transformou-se numa metrópole, com pessoas mais leves, mais felizes e livres. Livres de suas pedras. Ah, e o Pedrinho? Bem, ele tornou-se o dono da pedreira, casou-se com a bela prefeita de olhos amendoados, que se recusava a carregar pedras, e teve 3 filhos lindos, que não ganharam sequer uma pedrinha ao nascer. Fim. Roda aí pra gente conversar. Então, pessoal, vocês acharam que eu não ia falar nada para vocês? Papais, mamães, todos os responsáveis que estiveram comigo ao longo desses meses? Essa cidade dos carregadores de pedras pode ser muito melhor. A gente pode se livrar de todas as pedras que a gente adquiriu, não só ao longo dessa pandemia, mas ao longo da nossa vida. Eu acho que juntos nós formamos uma equipe tanto. Concordam comigo? Então, vamos encarar mais um desafio pela frente. E aí, eu tenho uma tarefa para vocês. É a última antes do recesso, eu prometo. Roda aí. A tarefa de hoje é elaborar um desenho em família, com tudo que vocês viveram de mais gostoso ao longo dessa pandemia. Foi difícil. A gente ainda está vivendo em isolamento, ainda não estamos livres desse vírus. Crianças, a gente ainda precisa tomar muito cuidado. Higienizar as mãos, os sapatos, deixar do lado de fora, cuidar da nossa higiene com muito carinho para a gente ficar protegido. Mas ainda assim, com todo esse problema, vocês tiveram momentos gostosos por aí, né? O convívio ficou maior, o tempo juntos. Que tal a gente tentar extrair coisas boas? É bom, né? Eu vou encerrar o nosso vídeo
dizendo para vocês que eu sei que a gente está muito mais próximo, que a gente se gosta, se respeita e que a gente vai continuar cuidando uns dos outros para que o nosso retorno às aulas seja fluido, seja cada vez menos pesado e cheio de pedras. Amo vocês. Fiquem bem. Descansem. Aproveitem o recesso, tá bom? Um beijo. Amigo, estou aqui. Amigo, estou aqui.